tem jogo fora da Nintendo que você curte? Você só joga Nintendo? Não. O que é isso, cara? Assim, eu digo que eu tenho 2 jogos favoritos da vida. Opa. O da Dungeon. O da Nintendo. Caraca. Chase. Olha, é sombrio também. Foi da Nintendo de jogabilidade é o Mario Galaxy, mas fora dele, eu sou apaixonado por Alan Wake. Apaixonado por Alan Wake. Que é um jogaço, sim. Cara, Alan Wake 2, eu fui tipo um testemunho de Jeová, sabe? Domingo de manhã, bater na porta das pessoas. Cara, eu comprei chave pra amigo, eu falei, tu não quer comprar, não interessa, tá aqui. Joga, pelo amor de Deus. Só que o problema é que a Nintendo, por muito tempo, ela foi uma empresa de idoso, vamos ser sinceros. Sim. Era uma empresa ultrapassada, os conceitos que ela usava eram muito ultrapassados. Agora está sendo feita uma renovação, só que o problema é que ainda tem gente com mentalidade atrasada com relação a negócios lá. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso X-Dome On, podcast de games direto aqui da Arena X-Dome. E hoje, como vocês podem ver, é um episódio muito especial, né? Eu tô aqui, além desse mala do Tomic, com o Guilherme. Sacanagem, mano. Aqui tem porradinha de leve aqui, etc. Mas vamos dar uma mordida. Você não quer me ver, no caso? Aqui, ó. Você não quer ficar mais comigo? A galera quer me ver. Que eu tô nervoso na presença da pessoa que o nosso convidado, Guilherme Oz. A grande pessoa, né? Com seu 1,60. Exatamente. E pra gente já jogar no fogo, pra eu perder o meu medo, perder meu nervosismo que ficou aparente aqui, já quero fazer a pergunta da semana, não pra vocês, mas pro Guilherme. Guilherme, o Wii U conta como um console de Next Gen? Olha, veja bem. Essa pergunta, ela é muito complicada, né? Devemos dizer assim, que não era um Next Gen, né? Era, digamos, um 360, com uma tela um pouquinho melhor. Com duas telinhas ali. Aquele tablet lá que parecia um produto de tablet de criança, né? Hoje, você toca no Wii Gamepad, realmente você sente aquele plástico. Parecendo que foi da Tectoy, alguma coisa assim, né? Cara, na verdade, assim, tava muito atrás o conceito dele. Então, eu acho que contar não conta, assim, conta como um console que eu gosto, conta, mas assim, não dá pra botar no mesmo balaio, assim. Perfeito. A gente vai falar hoje sobre tudo relacionado a jogos, né? O Guilherme vai acompanhar aqui com a gente, vai participar com a gente. Obviamente, vamos falar bastante de Nintendo, de camisa da Nintendo. Pra mim vai ser um grande aprendizado hoje, porque eu tenho muito pouco know-how com o Nintendo, nunca fui o cara do Nintendo. Estamos preparados para os comentários de hate, etc. Mas, assim, eu tô querendo, assim, eu tô acostumado a botar a cara e tomar pedrada. Tudo bem. Certo. Não tem muito problema. Eu era o cara do Master System, do Mega Drive. Eu trocava o videogame nas férias com o maluco que tinha Super Nintendo. Mas é isso, né? Mas enfim, vou aprender bastante hoje aqui com o Nintendo. Mas queria saber de você, cara, como é que começou? O pontapé inicial, assim, de como você começou a produzir conteúdo no YouTube, sei lá. Tá, vamos lá. Época lá do Nintendo Wii. Eu lembro que o meu plano inicial era comprar um Xbox 360, tá? Tinha um amigo meu que tinha Xbox 360, Gears of War, lançou lá e tudo mais. Aí eu fui lá, né, na lojinha do seu Zeca. E aí o seu Zeca falou, tem outro videogame novo aqui da Nintendo, né? Aí eu falei, tá. Aí ele me entregou um controle de TV na mão, né? Que é o Wii Remote, né? Aí ele botou um outro negócio que era o Nunchuk, aquele controlezinho que tem o analógico. É só analógico, né? basicamente. Que é só analógico, que pesa, sei lá, 2 gramas, não sei, né? E aí o cara botou Mario Galaxy. Aí foi muita sacanagem. Na hora eu olhei, eu vou comprar o Nintendo Wii. E aí nessa época, cara, eu fui procurar algumas dicas, quando a gente usava Google, tá? A galera naquela época não tinha essas IAs que a gente perguntava as coisas, a gente tinha que perguntar pro pai Google, e não aparecia 3 anúncios antes de aparecer o resultado, né? Tio Gepeto. E aí apareceu um blog, assim, na época grande saudosa dos blogs, os blogs que tinham vídeos comentados e tudo mais. Entrei lá e vi um vídeo de Mario Galaxy. E aí, beleza, comecei a acompanhar todos os dias, não conhecia esse bicho estranho, tinha visto alguma coisa lá na saudosa Play TV, né, que fazia o Como Falar Mais Jogue, etc. E aí tinha o espaço do internauta, mandar vídeo. Tava tipo no 7. Aí eu falei assim, beleza, vou gravar. Aí eu, com aquela minha câmera digital de última geração, uma TechPix, o pessoal nunca vai conhecer, não, era coisa fina. Era aquela Sony Cybershot. Nossa! Popularizou no Cybershot é brava. Cybershot é brava. Eu botei em cima de um monte de caixa de papelão. Legal. Botei aquela TV de tubo
maior do que eu, né? Não é muito diferente hoje em dia, não é muito difícil ser maior que eu, né? Claro. E aí, cara, eu gravei, só que só gravava 10 minutos. Não tinha essa parada, sabe aquela coisa, parou 10 minutos? Então, assim, o meu primeiro vídeo foi um vídeo de um jogo de Xbox 360 chamado Blue Dragon, que é um RPG que quase ninguém ligou pra esse RPG, quase ninguém jogou. Na minha memória ele é bom, mas eu fui rejogar e tem umas partes meio tristes. E aí, cara, eu postei, só que assim, postei em 3 partes, né? Eu postava em 3 partes no YouTube e mandava o link. Cara, assim, ó, de cada 4 palavras, uma era ai, me desculpe pela falta de profissionalismo, não sei o que, aquela voz de adolescente mudando a voz, né? Meio fininha, meio grossa, às vezes. E aí, cara, o pessoal começou a comentar nos blogs, assim, na época em que 90% dos comentários não eram só rage ou spam. E, esse cara é legal e tudo mais. Aí eu falei, beleza. Aí eu produzi mais uns 2 vídeos lá pra esse espaço internauta e comecei a gravar. Eu acho que isso, quando eu comecei com o canal mesmo, foi tipo 2010, por aí, né? E, cara, eu comecei a gravar e comecei a cobrir um pouquinho de cada console, comprei um Play 3, gravei o Big Planet, e aí eu fiz vídeo de Wii. E aí eu comecei a notar um padrão no YouTube. Os vídeos de Wii davam umas 4 ou 5 vezes mais views que dos outros consoles. Exato. Porque não tinha conteúdo sobre o Wii. E aí eu falei, beleza, vamos investir nisso aí. Esse caminho, já é o meta. E era muito maravilhoso, porque eu gravava com aquela câmera e o meu primeiro upgrade do canal não foi o que o pessoal acha que agora é placa de captura, o programa do PC. Cara, eu comprei uma filmadora, porque eu não conhecia o que era uma placa de captura. Então, na minha cabeça, eu comprei uma filmadora em HD que fazia 720p e eu falei, nossa, agora a imagem do vídeo tá muito bom, agora vai. E, cara, foi crescendo. Eu fui sempre estudando, né? Sempre estive fazendo faculdade e tudo mais. E, basicamente, cara, o primeiro pagamento que veio foi o dobro do que eu ganhava no meu estágio, né? Justo. Que não precisa ser muito, né? Porque estágio, geralmente... Eu, como universitário atuante, entendo essa situação. E, cara, foi crescendo e eu fui me conectando com a Nintendo, tanto que, claro, eu tive Super Nintendo, eu tive Game Boy Color e tudo mais, mas foi muito também pela tendência de mercado, da galera pedir que eu trouxesse, porque tinha muita gente cobrindo já Xbox 360, PlayStation 3. Legal. E aí foi crescendo a parada. Então a Nintendo te escolheu, digamos assim. Você foi escolhido por ela. Mas uma pergunta que eu tenho que é muito sincera, principalmente nesse começo de produção de conteúdo de Nintendo. A gente sabe que a Nintendo, alguns anos atrás, ela tinha muito problema com produtores de conteúdo de jogos da Nintendo. Você chegou a sofrer algum problema de ter que tomar strike, tirar copyright, ou sua relação sempre foi de derrubar vídeo? Ou sua relação sempre foi de boa com a Nintendo? Bom, vamos lá. Assim, até hoje esse fantasma ele paira porque a Nintendo ela fez por merecer, né? A fama que ela teve não é de graça, que até hoje o pessoal acha que não pode postar vídeo de jogos de Nintendo, que não vai monetizar, que não pode usar trilha sonora. Na verdade, assim, até ali por 2015 tava tudo tranquilo. Não recebia nenhum direito autoral, nem nada. E aí um dia, um japonês lá, né, na Nintendo, ele olhou pro lado, mas o que é isso aqui? YouTube, o que é isso? Ah, eles postam vídeo de jogos. Mas é dos nossos? É. Ah, não. Aí não tá certo. Aí não pode. Então, assim, amanheci, cara, com 350 flags em vídeos. Meu Deus. Nenhum deles foi strike, tá? Eu nunca tomei um strike por conta da Nintendo. Tipo, acho que às vezes que a Nintendo deu strike foi aqueles últimos casos que saíram sobre o pessoal que tava divulgando, configurar emulador e tudo mais, né? Beleza. Mas assim, por conteúdo nunca tomei. Mas o que aconteceu? Cara, eu comecei a tomar flag, todos os dias eu tomava uns 20, 30 flags. Nossa. Só que o brasileiro é aquela coisa que precisa muito ser estudado, né? Porque você sempre cria uma alternativa. E aí quando eu ia pensar, como é que eles estão pegando esses vídeos? Aí eu baixei alguns vídeos, eu fiz um layout, eu botei uma moldura, e eu mudei, tipo, a velocidade da minha narração, tipo, em 0.2 no programa de edição. Que, tipo, era imperceptível pra galera que tava assistindo, mas, assim, pra... Bote lá o programa eu não pegava. E aí eu comecei a repostar e tudo mais, e assim, e foi bem complicado, porque a Nintendo, ela quis remediar a situação e ela deixou a coisa pior. Ela falou, não, então assim, tudo bem, a gente não vai mais pegar, olha só, você vai ter o direito de nos dar dinheiro, mas ficar com uma parte. Então você tem que mandar o seu vídeo pra Nintendo, pra eles aprovarem. Nossa. Demora tipo 1 semana, 2 semanas. Você tem que postar só o que eles aprovarem. Mas tudo bem, eles só vão pegar 30% que você ganha. Aí a sua rede, né, as Netflix vai pegar uns 30%, aí o YouTube vai pegar mais 45%, aí sobra uma bala juquinha, né, pra você ter monetização. Pois é. E, cara, aí foi bem complicado, mas depois a Nintendo tomou tanta porrada
Porque assim, foi a época do Wii U. Cara, o Wii U foi um sucesso comercial na cabeça do Miyamoto só. Então assim... E do Red e do Não, Iwata. Não, o Red ele consegue te vender areia do deserto. É o tipo de cara que ele é. E aí eles mudaram totalmente. Então assim, hoje eu posso dizer com certeza que a Nintendo, para produção de conteúdo, para uso de música deles, é a que menos dá problema. Ah, que legal. Então assim, se a pessoa hoje tá, sei lá, tô fazendo um podcast, alguma coisa, quer botar uma trilha deles, não dá problema. A única coisa que eles vão atrás, e eles foram atrás porque eles tinham interesse de monetizar isso, são os canais que postavam a trilha sonora crua. Né? Porque aí eles lançaram o Nintendo Music, né? Lá pro aplicativo e tudo mais. Mas aí já é maldade também do cara querer botar a música inteira, né? É que assim, antes eu acho que não era uma maldade, porque assim, não tava disponível em nenhum lugar, né? E vamos ser sinceros, até hoje tem trilhas da Nintendo que a Nintendo não disponibiliza oficial. Sim. Então assim, tem uma margem, eu entendo do ponto de vista comercial, mas eu não acho que ter a trilha sonora deles no YouTube prejudica a parte comercial deles. Eu acho que só constrói comunidade, sabe? Que bom que os caras voltaram um pouquinho atrás nisso, né? Porque pra mim é uma parada muito bizarra. Normalmente a galera É marketing de graça, cara. entrega o jogo pra vocês, a gente ganha chave. Eu já fui pago pra jogar alguns jogos online e aí os caras estão ferrando a pessoa que tá produzindo de graça pra você. É esquisito. É bom que eles saíram desse ponto. Eles voltaram atrás, assim, então... principalmente melhorou muito quando a Nintendo chegou no Brasil, né? Eles voltaram pro Brasil porque eles ficaram um tempo no Wii U. E aí eles tentaram aplicar os preços deles lá, ficaram um ano. Ah, não deu certo, o brasileiro não gosta. Não, cara, vocês estavam tipo há 15 anos fora do mercado, como é que se queria explodir? Exato. E aí eles voltaram, e quando a Nintendo voltou pro Brasil com o Switch, aí eles voltaram forte, sabe? Eles voltaram forte, não perfeito, acho que a gente vai tocar nesses pontos que eu acho bem importante a gente falar sobre as baladas. Mas assim, eles voltaram, começaram a vender o console aqui, baixou o preço, começou a localizar jogo. Tiveram finalmente uma assessoria de imprensa excelente que eles têm hoje. Tu tem contato direto com eles e assim, não é, vou mandar só pros caras gigantes. Tem muito influenciador que tem 20, 30, 40 views, que faz um trabalho legal, que recebe as chaves deles e etc, né? Então, tipo, é outra Nintendo. Mas é aquela coisa, né? Você não pode esperar que um cachorro velho reaprenda tudo o que ele fez, porque ela ainda continua fazendo umas burradas que você olha, não é possível, não pode ter um ser humano por trás dessa decisão que tenha menos de 90 anos, né? Eu tenho uma concepção muito pessoal a respeito dessas barrigadas que a Nintendo dá, justamente pela questão da idade, de não reconhecer o mercado, que é como eles tratam os jogos competitivos deles. A Nintendo tem sim um cenário competitivo de alguns jogos muito bons pra isso. O Pokémon, ele tem um cenário gigantesco, que é o do Pokémon VGC, então toda a linha principal, seja Sword and Shield, Scarlet Violet, vão ter os seus campeonatos. O Splatoon, ele foi feito pra ser um eSport, pra ser um jogo competitivo, e a gente tem o Smash, que o Smash ele é tão grande, ele é tão proeminente pros jogos de luta, que a galera joga Melee até hoje. Sim. Leva a TV de tubo com GameCube pra jogar, e a Nintendo ela ativamente quer matar o competitivo, em especial do Melee. Então eu que gosto de assistir campeonato, que gosto de ver o competitivo, eu fico tipo, cara, fomenta o esporte. Não, a Nintendo proibindo o bagulho de tá na Evo, né, cara? Cara, é um troço que, assim, de novo, não faz nenhum sentido. Eles começaram a botar umas diretrizes. Ah, que vocês podem fazer competição nos nossos jogos, mas vocês não podem cobrar a entrada. Tá, e vai pagar como? O aluguel do lugar, a staff que tá junto, o pessoal que tá A cuidando. premiação do campeonato, os jogadores. Cara, é um nível de controle, assim. Não, e às vezes tá dentro de outro evento que você não tem nem como controlar aquilo. Sim. É bem triste, assim. A Nintendo, ela dá uns tiros no próprio pé. E o único motivo do Switch ter um número de vendas tão grande é porque ele veio com um conceito que casou muito com a época que precisava. Legal. Se o Switch tivesse sido lançado agora, já tendo os concorrentes, Steam Deck, etc., ele ia penar, cara. Ia ser difícil, né? Pra gente não ficar só falando de Nintendo, tem jogo fora da Nintendo que você curte? Você só joga Nintendo? Não. O que é isso, cara? Assim, eu digo que eu tenho 2 jogos favoritos da vida. Opa. O da Dungeon. O da Nintendo. Nessa Chase. Olha, é sombrio também. Foi da Nintendo de jogabilidade é o Mario Galaxy, mas fora dele, eu sou apaixonado por Alan Wake. Apaixonado por Alan Wake. Que é um jogaço, sim. Cara, Alan Wake 2, eu fui tipo um testemunho de Jeová, sabe? Domingo de manhã, bater na porta das pessoas. Cara, eu comprei chave pra amigo, eu falei, tu não quer comprar, não interessa, tá aqui. Joga, pelo amor de Deus. Assim, tem muitas franquias que eu gosto muito. O pessoal vê o canal e me vê com essa camisa e acha assim, ele só joga isso. Cara, eu tenho Play 5, eu tenho Xbox Series X, eu tenho um PC
tá ligado? Muito forte. Então, assim, onde tem um jogo bom, eu tô, cara. A diferença é que, assim, com o meu conteúdo ele tem que ser nichado, porque senão vira uma confusão, claro. eu não trago tanto, assim. Mas, cara, eu sou muito fã de God of War, Persona, The Last of Us, apenas 1 ou 2 eu não gosto muito, assim, aí... Já temos mais uma treta aí, né? Pros comentários. Exatamente. Essa daí a gente deixa meio baixo. Esse aqui, ó. Essa Um dia eu desabafo. Um dia a gente fala sobre isso. Eu gostaria de dizer que eu estou sob efeito de remédios psiquiátricos e minhas opiniões não contam, tá? Então, assim... Em caso de investigação policial, declaro que... Eu não sei como foi inserido nesse grupo, estou disposto a colaborar. Mas esse comentário que você fez, Gui, pra mim ele é muito interessante, porque você falou, a galera te vê com camisa da Nintendo, seu conteúdo, seu canal e etc. E esquece que, pra além do Guilherme Oz, tem um Guilherme que também joga, que também é gamer, etc. E quais são os hábitos desse Guilherme? Isso é uma curiosidade que eu tenho como espectador, como público, como fã. Quais são os hábitos gamers do Guilherme quando ele tá com a câmera desligada, quando ele não tem que falar de Switch, quando ele não tem que falar de Nintendo, ele só quer sentar e relaxar e jogar um joguinho? Cara, eu devo dizer assim que o pessoal acha que eu desligo o botão da esquizofrenia quando eu desligo a câmera, começa a falar sozinho, imitar personagem assim. Cara, eu sozinho, às vezes eu tô em casa, eu tô jogando um jogo. Aí eu lembro de uma piada que eu ouvi há 2 meses atrás. Aí eu fico repetindo umas 30 vezes a mesma piada e rindo sozinho, que nem o Coringa, sabe? Assim. Eu fico pensando assim, cara, se eu tenho um anjo da guarda do meu lado, ele deve ficar sempre de fone de obra, assim, porque o cara vai ficar insano, ele ganha adicional de celebridade, assim. Mas, cara, os meus hábitos é o seguinte, eu joguei por algum tempo competitivo, eu joguei League of Legends, assim, por uns 8 anos. Isso aí, ó. Ok. Assistir a transmissão, o Grutaro também é muito culpado por causa dessas paradas aí. E aí, cara, chegou um momento que eu percebi, cara, eu nunca vou melhorar nisso aqui. Cara, eu fiquei isso, ele entregar pra todo mundo. Eu fui uma vez pro ouro, 7 temporadas no prata. E assim, treinava, via e tentava usar os personagens assim da season, do meta. Cara, no meta, né? Cara, e aí eu falei assim, cara, eu preciso largar isso porque eu tava só jogando League of Legends e gravando. Tipo, porque jogo competitivo é excelente, galera. É muito bom, é muito divertido, você cria uma comunidade, mas é difícil você conseguir jogar jogos mais lineares e ao mesmo tempo se dedicar a um esportes, né? É que quando você tá jogando competitivo, o esportes, o LoL, por exemplo, você quer melhorar, né? Eu tenho muito isso. Eu quero jogar melhor, eu quero subir de ranking, eu quero melhorar no jogo e aprender realmente. E melhorar treino demanda tempo, né? Sim. Você tem que ficar ali em cima e aí não sobra muito tempo pra fazer tudo. E os cenários grandes eu acho muito interessante porque ele te vende um sonho. Eu acho muito legal que a gente tem níveis, tipo, você é o cara que conseguiu chegar no ouro e, tipo, competiu melhorando tal, você é o cara que é narrador que trabalha, e eu sou o cara que pegou mestre tentando ser pro player de LoL e não consegui chegar no Challenger. Então eu me vendia pelo sonho de querer ser pro player, de querer participar, de estar na LTA e etc. Eu acho que, cara, só pra deixar claro, era competitivo de várzea, tá? Não era nenhum... Tipo o time de várzea que você bota, sei lá, bruxos da Turquia, tá ligado? Porque você nunca acha que ele vai virar um time grande. Mas pra mim, você entra lá na solo kill e tá jogando ranqueado, isso pra mim é competitivo. Exato, é por isso você que eu falei competindo. Pode crer. Por isso que eu comentei dos níveis, né? Então, quando a gente tem um competitivo bem estruturado, você pode ter esses níveis de jogar o competitivo mais a sério. Mas aí é a beleza do jeito que a Riot faz o negócio. A maioria faz assim, você separa a galera por nível. Sim. É o balanceamento ali, o ranqueamento, né? Isso é legal, porque você pode estar jogando no teu prata ali humilde, mas você tá se divertindo, pra você aquilo ali é sério, aquilo ali é o real. E a mesma coisa o cara no ouro, no diamante. E cara, eu não concordo com a galera assim, só joga competitivo porque é viciado. Não, cara, os jogos são bons. Cara, se eu pegar agora pra jogar League of Legends, eu vou me divertir como eu me divertia antes, assim. Eu não parei porque eu não acho o jogo bom. Porque muita gente começa a falar que é uma porcaria, que não sei o quê, que LoL, que Fortnite. Cara, os jogos são muito bons, é por isso que eles têm jogadores. Só que eu tive que tomar uma decisão, porque eu não tenho autocontrole, eu não consigo jogar uma partida de LoL por dia, tá ligado? Você vai jogar 3, 4, 5, quando você vê, você passou várias horas junto, assim. Eu admiro o pessoal que tem uma disciplina, assim, de consegue jogar um pouquinho, mas eu tive que tomar essa decisão, cara, mas hoje, assim, eu jogo um pouco de tudo, assim, só que é muito assustador quando você é produtor de conteúdo, porque você recebe jogos de todos os lados. Isso, sim. Assim, e pode parecer assim, sabe, problema de gente rica, assim, nossa, que pena. Nossa, que problemão, né? Só que assim, cara, você tá sempre tendo que se atualizar pra produzir os vídeos, pra conversar, o pessoal te chama pra live, podcast, e você não jogou o último jogo, você tá fora da conversa. Só que assim, cara, a Microsoft tem colocado tanto jogo bom que eu quero jogar no Game Pass, da própria publicação deles. Cara, eu não tenho tempo, velho, eu tô no Evaldi ainda,
tá ligado? Já tem o Edition, etc. Não tem como, cara. O pessoal assim fala, a Sony tá lançando um jogo por ano. Eu penso, que bom, obrigado, Sony. Jogar. Tô com um backlog enorme, tá ligado? Sim. E eu acho interessante também você comentar esse parada do hábito do recebe muito jogo. E essa é uma pergunta muito sincera que vai pra vocês dois, como produtores de conteúdo, como pessoas que fazem stream e jogam em live. Já teve algum jogo que você segurou pra jogar em live e você nunca jogou do tipo, eu recebi aqui e falei, cara, esse jogo é incrível pra eu jogar em live, eu preciso jogar, e você nunca jogou porque você não streamou esse jogo? Ficou lá encostado? Pior. Quantas horas a gente tem aqui pra eu fazer a lista toda assim? A minha Steam é assim, todos os meus crimes estão ali, tá? Assim, porque às vezes, o que eu faço hoje? Se a empresa me manda, normalmente, sim, eu solicitar, assim, eu fazer um formulário de requisição, beleza, eu entendo que quando eu tiver tempo eu jogo. Agora, eu nunca peço uma chave do jogo sem ter a garantia que eu vou produzir de alguma forma. Que eu acho que é o correto, assim, né, de se fazer. Eu tô nessa também. Quando eu pego a chave porque eu pedi, eu solicitei e tal, eu jogo. Mas acontece de você receber a chave, toma aí, se você quiser você joga, se quiser fazer stream você faz. Aí esses normalmente ficam lá porque não tem esse tempo pra jogar, né? Assim, a gente recebe muita coisa porque o pessoal tá falando às vezes, cara, eu vejo uns argumentos assim do tipo, não tem mais jogo bom saindo. Cara, onde é que as pessoas se escondem embaixo de um buraco? E mais, tipo, jogo indie também, o que tá tendo de jogo indie, inclusive aqui no Brasil. Você chacoalhou uma árvore e cai 20 jogo indie só brasileiro bom. Sim, é sinistro. Eu sinto que a galera fala isso daí porque tá esperando uma franquia, esperando um jogo já conhecido e consagrado. Como é que eles demoram? É muito justo o pessoal esperar isso. Assim, o cara que foi de God of War, Devil May Cry, sei lá, o Onimusha. Mas assim, você fechar os olhos pra todas as coisas boas que tem ali. E hoje, assim, tem várias formas de você ter acesso aos jogos. Eu sempre comento que essa cultura de imediatismo, de lançou, eu tenho que jogar. Não, isso é viável. Cara, assim, se for um jogo que você tá muito ansioso, beleza você comprar no lançamento. Mas você tem que pensar, cara, eu vou ter tempo pra jogar agora? Porque às vezes o jogo que você comprou hoje, daqui a 6 meses vai estar metade do preço. A não ser que seja um jogo da Nintendo. Aí você pode comprar agora daqui a 6 anos, porque no máximo é uma promoção em mídia física, né? Aí eu acho que é a beleza do marketing do jeito que é hoje em dia, com influenciador, com criador de conteúdo. Porque normalmente quando esses jogos saem, são maneiros, tá todo mundo jogando aquele jogo. Sei lá, Expedition 33, a gente falou dele aqui no podcast. Tá todo mundo jogando, muito maneiro e tal. E aí eu acho que é bom porque divulga o jogo é bom, merece. Mas é ruim porque dá essa sensação pro cara que eu tenho que jogar agora. O FOMO, enquanto tá todo mundo jogando, depois não vai. Mas eu acho que a galera tem que soltar um pouquinho isso. Sim, super concordo. Mas assim, às vezes me dá uma síndrome de hipster. Eu ouço tanto falar em um jogo que eu pego um nojo. Aí eu jogo 2 anos depois, tá ligado? Ninguém mais fala disso, eu vou jogar e falar, olha, era bom mesmo. Não é que é bom. Aproveita e já emenda o jogo aí que você gosta de streamar, assim, o que te marcou, que você gostou muito. Cara, assim, esse, assim, foi top. Cara, eu diria o seguinte, assim, que as lives, assim, que eu mais tenho feito é do Mario Kart 8 Deluxe, porque, assim, o indivíduo que tem um Switch e não tem Mario Kart 8 Deluxe, ele precisa ser estudado, sabe? Ele precisa realmente ser estudado, porque o jogo vendeu, sei lá, quase 70 milhões. Mario Kart, Smash, pra mim também, e Animal Crossing vem de brinde quase. Toda pessoa que eu conheço que tem um Switch tem necessariamente Animal Crossing, eu acho isso incrível. Mas, assim, é porque eu jogava LoL, fazia muita stream de LoL, fazia solo queue com a galera, fazia custom também. Um jogo que eu tô muito ansioso pra voltar a streamar Ragnarok. Ragnarok, assim, se eu disser que, assim, o LoL era um vício meu, o Ragnarok é a perdição da humanidade pra minha vida, tá? Assim, eu gastei mais tempo nisso do que, sei lá, comendo na minha vida, tá ligado? E agora a gente vai ter lançamento de servidor Latam e tudo mais, né? E aí aquela voz, assim, o anjinho do meu ombro fala assim, não faz isso, você não vai conseguir, você vai se viciar de novo, você não vai mais dormir. Mas o demônio vira, cara, você não joga esse jogo há 5 anos, você merece, seus amigos todos estão voltando pra jogar. E aí o demônio sempre ganha nessas discussões aí. Ele já tem um sócio pra tua empresa no Ragnarok, cara. Será? Não, eu não vou voltar, Não tá... O anjinho tá de boa. O meu já desistiu, ele falou assim, ele fez uma concessão, tá, Ragnarok pode, sei lá. É a exceção da regra. Eu já te tirei do LoL, agora do Ragnarok eu não consigo, sabe? É engraçado você ter falado do Mario, porque o Mario Kart lá em casa é completamente diferente, é o que eu jogo em off. Porque é o único jogo que eu consigo juntar eu, minha mulher, meu filho e minha filha. E a gente joga junto. E minha mulher não joga nada, não é gamer, não é nada, nem no celular, fazem dia feliz, nada. Só que ela jogou muito Mario Kart na infância.
quando eu tinha lá o Super Nintendo. Maneiro. E ela ficou com o Mario Kart e ela joga bem até hoje. Caramba! E aí é o único que a gente senta a família inteira e consegue jogar. E ela joga bem, meu filho joga bem, e eu não consigo ganhar dos dois. Eu fico tentando ganhar deles. E eu não consigo, meu moleque aprendeu. E agora até a Juju tá jogando legal. E agora eu vou ter que jogar em off sem eles pra treinar, pra poder Cara, competir, que senão não mas, vai. tipo assim, o nível do brasileiro do Mario Kart é absurdo. Às vezes eu faço live sozinho. É assim, cara, primeiro lugar, bate em japonês, bate em coreano, bate não sei o quê. Eu abro a live pro meu canal, eu acho que só tem os viciados, sabe? Os drogados. A galera ainda vai jogar contigo. O pessoal, tipo, com 2.000 horas, tá ligado? Cara, eu só apanho, assim. É uma tristeza. Às vezes, assim, é o João Carlos que tem 9 anos, assim, ele não sabe nem ainda passar o fio dental, mas ele me destrói. É um negócio sinistro, assim, porque, por exemplo, eu tive essa experiência do Mario Kart agora, no mês passado, que eu fui no evento do Switch 2, a convite da Nintendo, Maneiro, né? hein? E aí a gente fez um locão lá de 24 pessoas, né? O mata-mata, né? Naquele novo modo deles, assim, que é um Battle Royale. Vai saindo, assim. E, cara, eu joguei com 24 pessoas, assim, e só tinha os viciados, né? E aí eu fiquei em primeiro, eu pensei, caraca, eu fiz um vídeo pra galera e eu disse assim, pessoal, vocês têm noção que vocês são melhores que todos esses caras que era pra ser elite? Então, tipo assim, olha o nível do jogador BR, assim, às vezes a gente não valoriza, mas a galera em certos jogos, o pessoal é monstruoso, cara. Não, a cena de Smash Bros aqui no Brasil, ela é bizarra de você assistir. Quando você vai sentar pra ver um campeonato, tipo, um treta da vida que o pessoal jogando, não precisa nem ser um melee, o Ultimate mesmo. A gente vê umas jogadas acontecendo, a gente vê a oportunidade de narrar alguns jogos de Smash e tal. E eu narrava uma galera que eu olhava pro comentarista do meu lado e falava, o que acabou de acontecer? Me explica, pelo amor de Deus, que eu não entendi como que ele conseguiu essa estoque, tá ligado? Não, e com o patrocínio do Macoque no salgado, né? Porque às vezes os gringos lá fora, cheio de energy drink, patrocinando não sei o quê. O brasileiro fazendo vaquinha pra poder participar dos negócios ou atualizar controle. O cara faz mais. Imagina se esses caras tivessem investimento, sabe? Necessário, né? Achei maneiro que você começou aqui falando que tá acostumado a ser xingado e tudo mais, e agora tu tá falando que a galera cola pra jogar contigo, né? Tu tem uma relação próxima com o teu público, assim? Muito, muito, cara. Assim, eu digo o seguinte, que hoje eu tenho um filtro pra saber quando o cara realmente, ele só quer hate, ele só quer ódio, ou quando é uma pessoa que dá pra conversar, assim. Muitas e muitas vezes a pessoa veio com uma opinião, ou sobre o que eu falei, ou até sobre a minha pessoa, e eu conversei com a pessoa, ele vira, não, cara, tu tem razão, assim. Muitas vezes a gente tem noção na internet que todo mundo que comenta negativo é hater. E isso não é uma verdade. Às vezes esse cara, ele precisa de um pouco de diálogo. Assim, às vezes você explica pra ele, e muitas vezes eu conversei com o cara de boa. E a melhor forma de você conversar com uma pessoa que discorda é com humildade. Assim, porque a humildade desarma todo mundo. E vai falar, você desarma o cara, né? E às vezes você vê que tem ali uma conversa, tem uma expectativa do cara. É legal quando você consegue filtrar isso daí. Claro, existem pessoas que não adianta, tá? Tem, assim, o chamado... A pessoa, ela tá num surto, ela quer desabafar o que ela tá sentindo e ela vai bater em quem estiver na frente. Então, tipo, tem vezes que você realmente vai perder essa batalha. Não adianta, você pode provar pela sua por A mais B. Mas, assim, outras vezes dá pra ver que são pessoas, às vezes, só que... Às vezes é só a maneira que a pessoa tem de começar uma interação. Tipo, às vezes o cara é solitário, às vezes ele tentou fazer um comentário legal várias vezes em vídeo, não foi respondido. Aí às vezes ele manda um comentário meio rage e aí é respondido. Aí o cara, ele muda, assim, as pessoas se transformam na hora, cara. Sim, porque querendo ou não, um público, ele quer ter essa interação negativa ou positiva, ele quer que o produtor de conteúdo veja, tal, quer estar interagindo. E aí entra naquela questão que eu sempre comento que, né, nem só de flores vive a produção de conteúdo. Acho que os três aqui a gente sabe de perrengue que acontece, de problema que dá. Não só de fã, fica a dúvida pros três aqui. Não só de fã, mas já teve alguma situação que você olha e fala, tipo... Como que eu sobrevivi a isso? Tipo, como que eu sobrevivi a essa live? Como que eu consegui terminar esse vídeo? Como que eu consegui terminar a discussão com esse cara? Cara, eu tive recentemente, sabe o ato falho do cérebro? Eu tava fazendo uma live e aí eu tava pensando em pedir uma coisa pra comer, cara. Perfeito. E aí eu juro que eu mandei na live, assim, o maldito mandei assim, caraca, eu tô com tanta fome, eu ia falar que eu comeria um boi, eu falei que eu comeria minha irmã. Meu Deus! Cara! É que assim, eu tinha falado no dia com a minha irmã, não sei o que ela tava falando, que ela é vegana, alimentação, minha cabeça voltou, cobrir a minha irmã.
Cara, eu olhei e sabe, tipo, a Avenida Brasil, eu fiquei preto e branco e olhei pra cá. Suando frio. Busted. Cara, assim, a galera ficou me zoando semanas, assim, sabe? E, cara, eu tenho 2 irmãs. Tipo, tenho a irmã biológica, ela é 3 anos mais velha que eu, médica e tudo mais. E eu tenho a minha irmã, assim, que é o meu clone, né? É a filha perdida do pai que a gente teve, sei lá, uma viagem astral, não sei, né? E aí, assim, cara, ela é muito parecida comigo e, assim, a gente faz essa brincadeira, né, de a gente não contar pra galera, assim, se é irmão ou não, então todo mundo fica perguntando e etc. E aí, cara, só foram marcar ela, sabe? Ela mandou áudio, mas ela mandou dando risada, assim, eu toquei na live, sabe? Tipo, ela falou, meu Deus do céu. É tipo quando você tá na escola, quando você é criança e você chama a professora, ô mãe. Sim. E aí, os turma inteira fica zoando. Cara, teve isso, assim, em evento, acho que uma das primeiras BGS que eu fui, teve aquele aquário de youtubers, né? Sim, tô ligado. Cara, a Twitch tinha isso também. E aí eu saí, e aí uma mulher, ela me puxou, ela quase arrancou meu braço. E ela começou a brigar comigo, assim, como é que você ousa não ter aparecido pra falar com meu filho antes? Ele tá 2 horas aqui, não sei o que, meteu a mão na minha cara e tudo mais. E aí você vira pinguim de Madagascar, sabe, sorrindo. Tipo assim, desculpa, sinto muito, não sei o que. Cara, marcou, assim, a mulher me puxou com uma força, sabe? Tem umas mães que são violentas. Eu imagino. Não vira, não. Passou por uma dessas já? Assim, não. Tinha esse negócio do aquário, né? A gente ficava na VGS, ficava mais na Twitch, no caso. E a galera fica ali. É até uma sensação esquisita, cara. Pelo menos no início, assim, eu demorei pra acostumar. Porque eu me sentia mal de eu estar ali dentro e a galera do lado de fora, olhando, esperando alguém sair. Só que é estranho, porque ali era o nosso refúgio também, né? Ali a gente conseguia trocar ideia com os outros criadores de conteúdo, e você comia alguma coisa, tinha comida, bebida e tal. Eu tentava ficar ali o menos possível, porque eu me sentia mal da galera estar de fora, e... Ai, era esquisito. Assim, eu peguei as últimas BGS que eu fui, eu peguei um ponto, assim, dias que eu não fechei stand, peguei um ponto, o stand que tinha menos gente. Fiquei na frente e falei assim, ó, o pessoal veio. Fiquei 6 horas plantado pra galera vir. Tirando foto e etc, assim. Mas a gente também tem uma noção de que a gente pode ter a fama que a gente tem, sempre vai ver um monstro muito maior. Então, assim, às vezes você tá num lugar assim, sei lá, tem o Leon, tem o BRKS Edu. Você sabe, você tem que ter noção como influenciador, pra isso não te afetar, que a maior parte da galera que tá ali tá pra ver o BRKS Edu, não é pra você. Mas assim, hoje não tem tanto isso, mas uma época era o seguinte, tinha esses aquários, você saía, a pessoa, eu juro, a pessoa me tocava, ela olhava na minha cara assim, não conheço, e saía assim, tá? Tipo assim, a sua dignidade foi jogada no lixo, tá bom, seu... Eu tenho uma história muito boa com colegas e conhecidos seus a respeito justamente disso. Eu sou muito fã da galera que produz conteúdo de retro game, e aí vai Colônia Contra-Ataca, o Rick e tal, o Araújo do Caps-Lock. E aí quando eu tava na BGS de 2022 trabalhando, eu tive a oportunidade de conversar com todos eles, uns fofos, adoro, tipo... Eu troquei uma baita de uma ideia com o Araújo, a gente falou de produzir conteúdo junto e tal. E aí eu peguei uma certa amizade com a Moriá, que é a esposa do Sr. Wilson. E aí eu conversei com a Moriá um pouquinho e tal, falei, cara, você sabe onde tá o Araújo? Eu queria falar com ele, tipo, ela, ó, a gente vai ver o Rick, e normalmente eu tô com ele. Fica olhando no meu Instagram pra saber onde é que a gente tá e se cola com a gente, conversa, tal. Quando eu fui checar o Instagram dela umas horas depois, o Matheus Canella tava lá. Caraca. Eu catei a minha namorada da época no braço e eu corri de ponta a ponta a BGS pra ver o Canella. Então o que começou com eu quero conversar com o Araújo, quero trocar uma ideia com a Moriá, quando apareceu o Canella, eu falei, eu preciso tirar uma foto e falar com o Canella e ver ele. Tipo assim, todos os fofos, adoro eles, são uma pessoa muito legal de conversar, mas me ocorreu... É que na verdade o Canella é um Pokémon raro, né, cara? É um Pokémon raríssimo, difícil capturar, né? É que assim... Muita gente só conheceu ele por causa depois do canal, lá do refrigerante e tudo mais, né? Mas no geral, cara, tipo, o Canella é um dinossauro também. O Canella é um dinossauro, cara. Fazia show da madrugada, assim, quando só tinha mato, né? Exato, tipo, era bizarro. Isso é engraçado porque às vezes a galera vê o pessoal na internet hoje em dia fazendo sucesso, né? Com um pouco de fama e tal, e acha que o cara chegou ali agora. Mas normalmente a pessoa tá há muitos anos já batalhando. Você tá falando do teu canal de 2010, 2011. Olha quanto tempo tem aí. Meu é longo assim também, né? Não, teu histórico de narração, de esperança é muito antigo, cara. Muito antigo. Eu tô arma branca já, maluco, tá sinistro. E sabe um ponto que é interessante sobre a questão de criação de conteúdo? Muita gente não entende por que às vezes canais que tem muitos inscritos não tem mais tantas visualizações. Eu acho que isso é bem importante falar e assim, legal. E não são críticas, a galera vem preocupada mesmo, assim, como é que você se sente, né? Por exemplo, o meu canal hoje, do YouTube, tem mais de 1,3 milhões de inscritos. Só que assim, esses inscritos eles foram construídos
por 12 anos. Sim. Então é só você pensar no seu padrão de conteúdo. Você assiste, às vezes as pessoas que você assistia há 3 anos atrás, quando Já não assiste, você já trocou. Então assim, muita gente não tá mais lá. E a gente tem também, claro, a questão dos algoritmos, que hoje eles fazem o seguinte, ó. Eles entregam o seu vídeo, se a pessoa não clicou nele, 1 ou 2 vezes não entrega mais. Então assim, você tem um público latente muito maior do que as views que você tem hoje, seja no YouTube, seja no Twitch, seja no Instagram. É tipo, às vezes, comparar com uma celebridade de TV, sei lá, Celso Portiolli. O cara é um monstro, mas às vezes a pessoa não assiste o programa dele há 8 anos. Sim. Mas a pessoa tem essa conexão com o Celso. Então, assim, conhece, né? então muitas vezes, assim, o pessoal tem que entender que, primeiro, tem essa questão das entregas dos algoritmos e segundo, cara, a gente entende totalmente, assim, muitas vezes, acho que pode chegar pra vocês, cara, eu gosto muito de você, eu não te acompanho mais há muito tempo, eu sou seu fã, acho que a gente vai ficar triste, não, cara, eu falo assim, cara, muito obrigado por ter me acompanhado todo esse tempo e por lembrar de mim ainda, porque... E às vezes até nos projetos paralelos específicos, nesse mesmo dia do Canela, eu troquei uma ideia com o Wilson, e o Wilson, eu acompanho ele desde que eu sou criança, literalmente, tipo, 10 e poucos anos e tal, eu acompanhava o Colônia Contra-Ataca, e aí eu cheguei pra ele e falei, cara, muito da hora seu conteúdo, acompanho há muitos anos, etc. Tem um projeto seu que me marcou muito. Ele já tava falando, o Freak Fuck Games, o Freak Pausa pra TV. Eu falei, o Cato Chito. Ele, o Cato Chito? Como assim você lembra do Cato Chito? Eu falei, o Cato Chito me marcou muito e tal. Então, às vezes, é isso. Faz um tempo que eu não assisto a Colônia, por exemplo, mas tá lá. Eu ainda tenho um mega carinho pelo Wilson. Adoraria continuar trocando ideia com ele. É uma pessoa maravilhosa. Isso acontece bastante comigo na stream, às vezes, porque muitas vezes o pessoal chega lá, solta o Prime, né? Solta um sub e aí fala, pô, Gruntar, tá difícil assistir, mas eu venho aí mandar o Prime. Eu falo, beleza, obrigado. Acontece bastante isso. É legal porque a gente sente um pouquinho o carinho que o público tem, né? Não, tem muito, assim, cara. Tipo, o pessoal tem que entender o seguinte, ó, velho. Que não é exagero falar que a gente não existe sem vocês. Eu falo isso, todas as conquistas que eu tenho na minha vida, que eu faço vídeo, eu falo, em primeiro lugar, muito obrigado, porque foram vocês que dedicaram horas, dias da vida de vocês pra eu assistir, que eu conquistei isso, cara. Porque assim, eu posso ser o melhor produtor do mundo, eu posso ser o melhor videomaker, eu posso ser o melhor jogador profissional. Se as pessoas não me acompanharem, o meu conteúdo tem valor zero. Não vai pra frente. Então, assim, o pessoal é muito importante pra gente. Tipo, o público é muito, muito importante. Eu vou sempre bater nessa tecla que eu, pelo menos, tenho o pé no chão e tenho a noção, cara. Que não importa se Nintendo me chamar pra um evento do Switch 2, se eu for no programa de não sei quem, vocês me fizeram quem eu sou. Eu sempre boto isso na cabeça das pessoas. Queria dar um passinho atrás, porque tu falou que tua irmã é médica e tal, eu fiquei na cabeça aqui uma pergunta, né? Como é que é a tua família? Tu vive de videogame, tua irmã é médica, teve aí um atrito ou teve. Tudo de boa? Cara, eu digo assim que a parada da minha família, principalmente com a minha mãe, ela sempre foi assim, ela reclamava, mas ela sempre foi ela foi a primeira investidora, tá ligado? Nossa. Então assim, o que acontecia? Tinha uma época que todo mundo sabe que a gente acaba pulando de uma faculdade para outra. Eu nunca parei de estudar, mas eu comecei um semestre de comércio internacional, tive aula de economia, tive vontade de, sei lá, beber ácido e etc. Aí eu fui para engenharia civil, aí na época de engenharia civil eu tava fazendo estágio de 6 horas, tava fazendo faculdade todos os dias, tava fazendo trabalho voluntário e tava fazendo vídeo todos os dias. E só para eu fazer vídeo todos os dias na minha casa, todo mundo falava que eu era vagabundo. Assim, encontre a lógica, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, um dia eu descobri a placa de captura, que na época não era nem... Não tinha essas novidades, essas averiguas, assim, era Hall Page, né, cara? Nossa, mãe. E assim, na época, aquela placa custava R$1.300, que pela correção da cotação custa R$97 mil hoje, né? Aproximadamente arredondando pra baixo. Arredondando pra baixo. E aí, a minha mãe falou assim, não, eu vou investir. Eu falei, tu tem certeza? Sim. Então, tipo, ao mesmo tempo que a família, ela fica preocupada, etc, né? Mas aí, quando começou a vir o pagamento em dólar e etc, aí a família baixou um pouco a bola. Assim, então, tipo, tanto que uma boa parte da faculdade de medicina da minha irmã, eu que acabei pagando, porque a gente não tava tão bem de grana, né? E ela acabou conseguindo se formar, assim. Mas hoje, eu tô que nem o Julius, tá? Eu não tenho só um emprego. É difícil se você achar um influenciador, ele tem que ser muito grande pra ele fazer só aquilo, tá ligado? Tipo, hoje eu trabalho, sim, com o canal, eu trabalho com comunicação interna de empresa, que eu sou formado em jornalismo, eu trabalho com gestão de mídia social para algumas empresas, e agora eu tô entrando também trabalhar justamente com médicos, eles precisam de alguém pra fazer a captação, o script de Reels, edição e etc. Interessante. Porque assim, não é que, dá pra viver só de influenciador? Consigo. Só que eu sempre penso que na vida você tem que ter um plano A, B, C, D e E.
porque isso diminui a pressão, porque por muito tempo eu trabalhei só com YouTube, trabalhei só com vídeo e com monetização e etc. E aí cada vez que a monetização caía ou que as views caíam, eu entrava em crise, síndrome de impostor. Né? Agora, quando você tem mais de uma fonte de renda, você acaba trabalhando melhor nisso que seria o seu hobby hoje em dia, digamos assim, e você acaba tendo essa liberdade, assim, você não tá mais preocupado, deu 1000 views a menos que o vídeo anterior. Sim. Porque saúde mental nessa época para influenciador, cara, é muito difícil, assim. Você olha, sei lá, para uma Virgínia, você olha para, sei lá, um Felipe Neto. Cara, quantos Felipe Netos e quantas Virgínias existem e quanta gente tá matando cachorro a grito para tirar um salário mínimo por mês, assim. A galera não entende. Esse mundo não é glamouroso, galera. Não é. Não, e demora, né, pra você conseguir se estabilizar ali. Pra mim foi um caminho tortuoso também, demorou pra conseguir. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo trabalhar só com esportes, né, o canal do YouTube e a stream, e agora aqui o podcast. Sim. Mas você pode ver que são várias coisas também, né? Não é uma coisa. Sim, pra mim, eu passei por várias etapas e me transformei profissionalmente. Eu comecei querendo ser jogador profissional de LoL, aí não deu certo o LoL, eu migrei pro Legends of Runeterra, não deu certo ser jogador profissional, eu virei... Não, deixa eu ser viúva do Runeterra! Deixa eu ser viúva do meu joguinho! Mas aí eu virei caster de Legends of Runeterra, começou a dar errado no Runeterra, eu virei caster de jogo de luta até chegar no podcast, então eu fui, mudando o tempo todo e trocando de jogo. O pessoal brincava que o Tomik narra até bosta se deixar. Porque era qualquer jogo que falava, conhece o jogo? Conheço. Sabe narrar? Talvez. Então vem. E aí eu ia lá. Mas vamos ser sinceros, né, pessoal? Algum dia a gente vai tomar vergonha na cara e conseguir um emprego de verdade, tá? Exatamente. Seria importante isso. Além de produtor de conteúdo, você trabalha de quê? Não, exatamente, né, cara? Mas assim, mas esse discurso até diminuiu muito nos últimos anos. Diminuiu. Mas assim, eu lembro que há uns 8, 9 anos atrás era assim, literalmente, se você não sai às 5 da manhã pra carregar pedra, não é emprego. Vagabundo. Não é emprego. Tá ligado? É engraçado porque até hoje, eu não sei por que tem isso, mas de vez em quando tem lugar que você vai se cadastrar, os caras perguntam, qual é a tua profissão? Eu fico pensando, cara, o que tem a ver minha profissão com isso aqui? Mas enfim, eu falo analista de sistemas, eu não falo Eu falo professor. Como eu tenho CNPJ, eu boto empreendedor e tá tudo certo. Beleza, empresário. Porque dá pra até eu explicar, cara, aí eu falo, não, analista de sistema, aí o cara, beleza, aí bota lá. Eu já recebi de familiar assim, mas você só faz esses videozinhos? Então. E aí o pessoal não percebe, assim, por exemplo, eu sempre fui um exército de homem só. Não por opção, mas por falta de verba, tá? Assim, adoraria ter uma equipe maravilhosa, de um editor, assim. Né? Não, que, cara, uma pessoa fazer o design das thumbs, assim, cara, adoraria. Só que, assim, dinheiro não abemos tanto. E aí, cara, eu roteirizo, eu gravo, eu edito, eu faço postagem de rede social. Agora eu tô com um agente, então agora ele faz os contatos, já aliviou um monte, assim, mas... Cara, a maior parte dos produtores de conteúdo não é só ligar a câmera, cara. São os privilegiados que podem fazer isso, tá? Dá pra contar nos dedos quem tem uma equipe grande e merece, conquistou esse espaço. Mas, assim, é um trampo grande. Agora, sim, eu tenho que ser sincero, mesmo eu trabalhando muito... Eu concordo que o meu emprego é muito mais flexível e muito mais tranquilo do que uma pessoa que tá num esquema 6x1, cara. Sim, eu nunca vou poder apontar, por isso que eu falo assim, cara, eu trato sempre muito bem todo mundo que tá trabalhando em qualquer área, porque eu sei que eu sou um privilegiado em estar nesse ponto. Eu trabalhei, eu me esforcei, sim, mas quantos trabalhadores se esforçaram talvez mais do que eu e não chegaram onde eu tô, tá ligado? Acho que é importante sempre ter isso em mente pra galera, porque, cara, isso aqui eu falo, 10% trabalho, 10% competência, 80% é você estar no lugar certo, na hora certa. Justo. Aproveitar que você está aqui, nós temos o privilégio de poder falar um pouquinho de Switch 2, acho que é o grande assunto do momento, né? Falando de Nintendo, Switch 2, tu tava lá no evento, conta um pouquinho da experiência aí. Cara, pra mim foi maravilhoso, assim, porque eu vi o nível de organização absurdo que essas empresas grandes têm, assim. Eu já tinha ido em outros eventos, mas... O nível, realmente de obsessão da Nintendo, quando tá tudo certinho, tudo esquematizado, é sinistro, assim. Cara, a gente chegou lá em Nova York, deu os rolês, fomos à loja da Nintendo, eu consegui cumprir uma promessa, eu botei que eu ia gastar só $100 na loja da Nintendo, que equivale a 3 milhões de reais pela 3 milhões, né? E eu gastei só isso. Cara, a gente chegou lá no evento, e eu até fiquei surpreso e satisfeito que eu achei que ia ser o seguinte, ia ter várias salas separadas, ia um calango por vez, assim, né? Jogava os 20 minutinhos, não sei o quê. A gente chegou lá, acho que tinha uns 100 funcionários, assim, 100 colaboradores, assim, pessoal uniformizado e etc. Cara, uma chuva de TV pra tudo quanto é lado, um monte de estação.
Não tinha assim, você pode jogar só uma vez, só duas, não sei o quê. Tinham dito Mundo assim, aberto, mundo aberto. Tinham dito assim, vocês vão ter 2 horas. Beleza, tem que programar. Cara, a gente ficou 8 lá dentro. Tipo assim, e dava pra ficar mais, assim, ninguém chutava, se vocês querem ficar explorando e etc. Então assim, a primeira área era a área realmente dos acrílicos ali, né, com o console, etc. Do outro lado tinha pra você pegar o Switch 2, fazer a brincadeira, desencaixar, encaixar e descobrir que o negócio... Cara, eu digo o seguinte, ó, o controle do Switch 2 no encaixe, ele só vai quebrar se você for filho do Hulk. É mais fácil você trincar a tela na força de arrancar Do que conseguir vencer os ímãs, assim. E aquela coisa, esses ímãs, eles ficam carregados, assim, por mais de uma década. E o que eu vi um engenheiro explicando, né, que entrou na minha live, foi explicar que para magnetizar de novo é muito fácil. Então, assim, não vai correr risco de no futuro dar problema. Se precisar, é muito simples fazer esse processo, tá ligado? Cara, a gente foi lá, jogamos, a grande estrela foi o Mario Kart, né? E eu devo dizer, assim, que eu não estava com uma fé muito boa no Mario Kart, nesse aí. Assim, eu tava pensando que a gente ia ter um feijão com arroz mais do mesmo. Tanto teve um tweet polêmico que eu fiz assim sobre o Sonic de corrida. Eu falei, olha, com isso que a SEGA apresentou, né, do novo Sonic de corrida que vai lançar, a Nintendo vai ter que suar muito. Legal. Justo. Só que a Nintendo me entrega o vaca de moto fazendo drift em cima de um cabo de energia. Como é que você vence uma vaca dando drift? Não tem origem no mundo que vence essa vaca. Não dá. Cara, assim, a gente jogou a parada lá e eu não sei se é a programação do jogo, se é o controle que tá melhor, mas você sente o peso do carro. Assim, a vibração. Porque assim, no Switch 1, vamos ser sinceros, que nós temos o Rumble HD. Mais ou menos, né? Era aquela coisa assim, você tá sentindo o gelo? Tô sentindo, assim, você fala assim, tudo bem, claro. Senta lá, tá ligado? Sim, meu amor, estou sentindo. Agora sim, a gente jogou uns jogos, tipo, tem um minigame do Mario Party, que é do pacote exclusivo do Switch 2 que vai sair, né? Que são os pacotes de expansão. Que, assim, não é só uma atualização HD, é um pacotão de conteúdo, assim, uma DLC enorme. Cara, eu fui jogar um que você tem que pegar os carrinhos de corda, sabe? E você tem que puxar. Cara, quando você bota o Joy-Con numa superfície e aquele motor dele acaba funcionando assim, de vibração, você sente a resistência de um carrinho. Que maneiro. Caraca, que E legal. você solta e você sente aquele, sabe, saindo da sua mão. Que maneiro. Cara, tem muita coisa que o Switch 2 tá fazendo que a galera não vai conseguir pegar pelos vídeos, pelas lives, pelos trailers, assim. Porque é de você sentir ali na mão, né? Sim, é claro, ele é muito mais ortodoxo do que os outros, né, consoles, ou seja, ele joga muito mais no seguro Ok. do que no resto. Mas assim, eu não acho que teria sido um plano bom pra Nintendo ter revolucionado tudo de uma vez. Porque deu muito certo o Switch. Deu muito certo. Tanto que depois outras empresas aprimoraram. Por exemplo, veio a Valve com o Steam Deck, colocou recursos do Steam Deck que não existem no Switch e eles foram evoluindo. E aí, no caso do evento do Switch 2, cara, a gente tinha muito jogo pra jogar, assim. Tinha Hogwarts Legacy, tinha o Street Fighter, tinha Cyberpunk, que tava rodando na build da batata, tá? O desenvolvedor falou que aquela build, ela tava 6 meses atrasada, que ele mostrou pra eles. Tipo assim, aquela build foi montada, tipo, em 3 meses por eles, assim, sabe? Pra aquela sessão de evento. E... Pra racionar, né? Não, assim, a gente jogou assim, o que aconteceu? Quando você tava no modo FPS, dava uns 30 FPS, mas quando você entrava no carro, que geralmente é onde o PC apanha também, caía pros 22, 23. Mas assim, tudo que a gente tem, que a gente conversa com os desenvolvedores cara, a gente nem aplicou o DLSS ainda, aqui, né? Legal. Porque o Switch 2 vai ter suporte. A gente jogou o Donkey Kong Bonanza, teve... Cara, eu fui no que joguei a DLC do Kirby. Eu acho que eu fico impressionado, eu fico com ódio, na verdade, das pessoas. Eu jogaria também, eu gosto de Kirby. E não dão chance pro que Kirby Forgotten Land é um jogo maravilhoso. E aí tinha a DLC lá. Cara, quando eu cheguei, a moça que tava cuidando, ela falou assim, thank you very much. Eu juro, ela falou assim, muito obrigado. Tava sozinho olhando pro jogo, ela. E, cara, tinha muito jogo third também, assim. Tinha Civilization... Tava lotado, assim. Não tinha Silksong. Pra quem vai perguntar, não tinha o Silksong ainda lá. Não tinha, assim, tinha vários jogos que até a gente esperava ter alguma coisa, tipo, e não tinha. Acho que o que mais impressionou foi o Metroid Prime 4. Eu ia perguntar isso. Que eu joguei, mais impressionante. Eu joguei em 2 modos, tá? Eu joguei o modo 4K, 60 FPS. Legal. Absurdo. E eu joguei no modo 120 FPS no portátil. Vocês não têm noção
do que é você jogar um jogo redondinho que não cai o 120 FPS num único segundo. Tipo, é 120 cravado. E vocês vão falar, mas o cara é Nintendo, o cara tá acostumado a jogar jogo em 25 FPS. Cara, eu tenho um PC bom, assim. Eu tenho um PC com uma RTX 4080, então ele roda. Eu rodei, tipo, jogo alto FPS, rodei Alan Wake 2 no 4K, Ray Tracing, etc. E mesmo assim eu fiquei impressionado com a parada. Então, assim, você passar do Switch 1, que vamos ser sinceros, eu sempre falo isso, o Switch 1, ele tem o hardware de uma máquina de fazer pão. É capaz de uma torradeira hoje que tem Android ter mais processamento que o Switch 1, né? E você sair por uma coisa que é decente, que tá condizente com a atualidade, é muito impressionante. Uma feature que eu queria perguntar, já que você comentou do Metroid, você chegou a testar como funciona o mouse, Joy-Con como mouse, ele é responsivo, funciona bem? Porque o jeito que a Nintendo mostrou e o jeito que funciona o controle, eu fiquei, isso vai ser muito clunky. Cara, eu fiquei impressionado com a tecnologia de mouse, tá? Eu não tenho um mouse super caro, mas o mouse eu paguei tipo R$500, não é um mouse assim, simplesinho. Cara, o meu mouse apanha pra precisão que tem ali. Ok. Sabe? Eu acho que assim, um problema vai ser, realmente, eu acho que a gente vai acabar comprando, que nem na época do Wii, os pedaços de plástico que o pessoal tá fazendo impressora 3D pra dar um grip melhor. Porque assim, o mesmo a minha mão que é pequena, né? Com o tempo, você jogando mais de 1 hora com isso, vai começar a doer. Tipo, não é ergonômico como o mouse. Mas assim, a tecnologia é absurda. No caso do Metroid é mais absurdo ainda. Por quê? Ele tem uma transição automática de controles. Então você tá jogando nos analógicos. Você começou a mirar, ele detecta que você quer mirar. Tipo assim, na hora, você pode usar a mira. Você tocou na superfície, ele se aproximou, o infravermelho dele ali, ele já começa. E assim, é na hora, não é tipo assim, ele pausa, ele carrega. Não, os controles todos são integrados. E assim, é muito, muito bem feito. Só que, claro, tem o ponto negativo de que a maior parte dos jogos você vai precisar de uma superfície, você vai comprar aquelas mesinhas, tipo, vai jogar no sofá, aquelas mesinhas de notebook, né? Pra colocar aí, etc. O único jogo que foge disso é o Drag and Drive, que é o jogo de cadeira de rodas. Sim. Né? Que aí eles fizeram o seguinte, dá uma imersão monstruosa, porque você consegue fazer na sua própria perna. Nossa, mas o infravermelho disso Só que a minha coordenação é uma desgraça. Então, assim, o meu cérebro não conseguia entender que pra ir pra esquerda, eu tinha que girar a roda da direita, né? Que é como funciona uma cadeira de rodas, né? Você não gira de um lado para ir pro outro. Então, assim, as experiências... mas as experiências que a Nintendo trouxe são muito interessantes e eu devo dizer, assim, que a galera não entende como é que deve ser logística para fazer o evento. Questão dos jogos third. Assim, tenho certeza que foi briga à tapa para aparecer naquele evento de revelação do Switch 2. Porque entendam que todas as empresas que não conseguiram lançar os seus jogos no Switch 1 porque a batata não rodava, não dava para espremer, vão lançar ali. Então assim, eu vejo muito claro a Capcom lançando uma collection com Resident Evil 7, 8, os remakes. Devil May Cry vai lançar agora o Street Fighter. Cara, a Microsoft vai colocar os jogos deles ali também, né, que já tá colocando do PlayStation. Então assim, vai ter muito jogo. Agora a questão é o seguinte, eu quero deixar bem claro pra galera entender. Se você quer o melhor gráfico, não compre um Switch 2. Não é pra isso que o console vai servir. Você quer o nível de um PlayStation 5, até mais de um PlayStation 5 Pro, cara, compra ele. Você quer o melhor gráfico mesmo, monta um PC. Monta um PC, é a Master Race, não adianta, não tem como vencer ela. Só que assim, hoje o custo das placas gráficas também tá muito alto, né? Sim. Mas assim, eu digo o seguinte, o Switch 2 ele vai rodar os jogos bem, vai rodar num gráfico bom. As desenvolvedoras já começaram a fazer as observações, a própria Square Enix falou assim, cara, a gente não teve que brigar com o console. A desenvolvedora do Borderlands 4 também, tipo assim, foi suave. Só que é claro, o Switch 2 é para durar mais uns 7, 8 anos. Perfeito. Nós vamos ter uma transição para uma próxima geração. Sim. Dependendo de como for a transição, se ela tiver, por exemplo, Play 6, se vai ter saindo jogo para Play 5 ainda, ok. Mas vai ter um momento em que é claro que a Nintendo de novo vai estar atrás. Vai estar atrás, já. É engraçado porque a gente fez um episódio falando de portátil, né? Sim. E a gente comentou muito sobre essa questão de pra que serve o portátil. Porque, obviamente, ele não vai ser o melhor gráfico do mundo, né? É mais pra você jogar deitado no sofá, ou você vai viajar. Então, acho que fica uma vibe dessa, né? E o que tu falou aí é bem legal. Se você quer o melhor gráfico, você não vai comprar um Switch 2, né? Não, e é aquela coisa, né, cara? Assim, lembre, o console ele tá expandindo, mas ele foi feito para gráfico de Nintendo. A gente não tá acostumado a ter o melhor gráfico de todos, tá? Então, assim, a nossa barra não é muito alta. A gente lembra dos Mortal Kombat que saíram pro Switch, né, cara? É muito divertido, né? Nossa, maravilhoso. Aquele Paper Mario de GameCube saindo a 30 FPS, né? 20 anos depois.
Eu tava vendo você falar das maravilhas aí das tecnologias e eu fiquei pensando assim, não, então vai ser caro mesmo, né? Então, Ei, vale o preço. Eu sei que falar. Eu acho assim, Cara, não mas precisava aprofundar, mas tem que falar... não, mas claro, eu digo o seguinte, tá? Que em termos de precificação internacional, o console, eu acho que o preço dele é adequado. Não é barato, porque entendo, principalmente no Brasil, videogame sempre foi mercado de luxo. Ele é proibitivo. Você vai converter vezes 6, já detona, né? Sim, assim, hoje até tem algumas iniciativas, por exemplo, tem galera que consegue jogar por streaming na TV ou no celular, com Game Pass, mas mesmo assim, tipo, pensa só, não é todo mundo que tem 50, 60 reais por mês pra dar numa assinatura de jogo, sabe? E você tem que comprar uma TV Samsung, por exemplo, que é cara. Agora vai chegar na LG também. Legal. Mas assim, é proibitivo. Dito isso, o preço do console em dólares, ele está adequado. Porque assim, você tem que entender, é um console com uma tecnologia mais alta, a memória interna dele também não é barata, ele tem uma tela de alta qualidade que faz até 120 FPS, e ele é um portátil. E o negócio é tão fininho quanto o Switch 1, o que eu achei um absurdo como eles conseguiram fazer isso. Legal. Sim. Agora, quando a gente joga pro Brasil, a gente sabe que é uma desgraça. A regra do vezes 10 sempre nos pega, né? 450 dólares, o jogo vira 4.500 reais o console aqui. Arredondando pra baixo como de costume. Sim, e aquela coisa, eu fiz um vídeo falando o seguinte, cara, eu não vou fazer como meus amigos fizeram, eles mostraram imposto, não sei o que, eu falei assim, não interessa, eu não quero saber, eu queria pagar um preço localizado no console aqui, no meu país, tá ligado? Então assim, o preço, ele continua sendo proibitivo, a Nintendo sabe disso, tanto que no relatório fiscal dela, o último que saiu, eles diminuíram a previsão de vendas do Switch 2, porque eles sabem que mesmo lá fora, pro consumidor Nintendo, 450 dólares é um preço de entrada muito alto, considerando que o Switch era 300. E aqui no Brasil, mais ainda, a gente não tem noção de quantas peças eles trouxeram pra cá, pra pré-venda, né? Mas tanto que a pré-venda esgotou, mas tá sempre sobrando, então assim, nem as peças que eles trouxeram esgotaram. Resultado, o Brasil vai continuar vendendo muito Nintendo Switch 1. E a gente sabe que além do console estar mais barato, a gente sabe que existem os meios alternativos de rodar jogos. Sim. E inclusive isso não é segredo para ninguém, você vai em shopping center grande e o cara já te vende o equipamento preparado para isso, né? Tem shopping na minha cidade natal que acontece isso, né? E é um modo de acessibilidade. Sim. E eu sempre deixo claro o seguinte, galera, eu não trabalho para Nintendo, eu não sou funcionário. E o pessoal acha que eu vou brigar com as pessoas assim, amigão, tua vida, tuas regras. Eu não vou te incentivar a fazer uma coisa, né, que... Fora da lei. Fora da lei, assim, porque o processado serei eu, tá ligado? Mas assim, a gente entende que existem realidades diferentes, né? Sim, sim. Eu acho que além do preço do console ter o jogo, né? Sim, não, mas aí a gente vai chegar na porrada, É, porque assim, você tem a Steam, que ela bem ou mal ela ajuda a localizar o preço. Então você tá acostumado com o preço mais ou menos localizado ali na Steam. Hoje depende muito da publisher. Por exemplo, alguns jogos da Bandai e da Sega têm chegado com os preços um pouco meio altos, assim, tipo assim, o jogo tá 70 dólares lá fora, já vi jogo 379, o preço de tabela, sabe? Mas é aquela coisa, ninguém nunca vai vencer o Deus na Steam. Isso. O nosso grande Deus, ele não vai ser derrotado, não adianta. Cara, ele criou um negócio rápido, que funciona, que domina a maior parte do market share, e que tá sempre com coisa em oferta, né? Então, assim, esperar algo desse tipo não vai acontecer. Agora, o problema da Nintendo com a precificação dos jogos são dois problemas. O primeiro foi o choque do Mario Kart. Porque, assim, quem esperava que o jogo do Switch 2 ia ficar 60 dólares estava maluco, tá? Não ia acontecer. A Nintendo já estava atrás na precificação de mercado. Mas 80 dólares também não... Agora, 80 dólares no Mario Kart... eu falei, é de uma mal caratice, sabe? É tipo, literalmente, eu sei que vocês vão comprar essa porcaria, não importa o preço que eu colocar. E sabe o que me surpreende? A Nintendo já se ferrou com isso no 3DS. Sim. Eles vendiam um console a esse preço mais caro, porque, é o sucessor do DS, todo mundo vai comprar. O Wii U também foi mais ou menos nessa vibe, todo mundo vai comprar o sucessor do último console da Nintendo, eles tomaram na cabeça, tiveram que diminuir o preço, aí só depois começou a vender os consoles. É que assim, a Nintendo, ela tá muito inteligente nesse esquema maligno dela, sabe, de aumentar os preços, porque ao contrário do 3DS do Wii U, o Switch 2 já tem um monte de jogo forte anunciado pra ele. Justo. Ele vai lançar com coisas boas pra jogar. Dia 1 você tem muita coisa boa pra jogar. Vamos ser sinceros, o que você tinha pra jogar no lançamento 3DS? Street Fighter 4 e Steel Diver.
tá ligado? E o Mario Splinter 3D Cell 3D, não, o Mario 3D veio depois, Ainda vi depois, acho que ele veio depois, tá ligado? Então, assim, eles terem aumentado pra $80, cara, não justifica. Tipo, não justifica. Até porque, tudo bem, a gente entende que jogos são caros de fazer, mas a gente sabe também que a Nintendo tem uma capacidade de gerenciar custo muito melhor do que grande parte da concorrência. Perfeito. Então, assim, você não vai me convencer que o Mario Kart World custou a mesma coisa que, sei lá, God of War Ragnarok. Não tem como ter custado porque você já tem um sistema onde eles trabalham em cima. O preço adequado era $70. Isso. Ponto. Não dá. Agora, por exemplo, a própria Microsoft disse que vai aumentar no final do ano o preço de alguns AAAs, que a gente sabe que significa COD, né? Por quê? Porque ela sabe que os viciados em COD vão pagar. Então, assim, esse preço de $80 é indefensável. O segundo problema está com o preço da mídia física do Brasil. Sim. Mídia física e digital, que está, eu falei no meu vídeo, isso é uma palhaçada. Você entra na loja do próprio shop, você vai lá no site da Nintendo ver os jogos do Switch 2. Você vê vários jogos precificados a $70 lá fora, tá? Aí você vê, sei lá, um RPG tá $290, $70 lá fora, tá? Cyberpunk, sei lá, 349. Aí você já tinha a Nintendo dando uma de sacanagem, né? Já tinha aumentado o preço dos jogos digitais uns meses atrás, né? O Zelda Tears of the Kingdom era 349, foi para 399. Por quê? Porque atualizou o dólar e a Nintendo pegou o dólar mais caro. Ok. E aí ela fez de novo. Se você calcular o preço do Donkey Kong, que veio por absurdos R$440, o que é uma piada de mau gosto, é absurda. Não dá pra defender. Tipo, não adianta. Sim. Você podia ter o Miyamoto no meu lado. Eu falar, cara, o que vocês fizeram, tá ligado? Você consegue ver que eles pegaram a maior cotação do dólar do ano passado. Isso, a maior possível. Era 6,30 alguma coisa, sabe? A gente fez os cálculos. Então, assim, estar R$440, a mídia física e digital estar no mesmo preço, eu acho o seguinte: se você não consegue mais entregar uma mídia física num preço competitivo e pela lei da paridade do mercado, para não ferrar quem vende mídia física, você tem que deixar o mesmo preço, então, desculpa, não traz a mídia física. Sim. Não traz pro Brasil. Cara, a gente sabe que é possível localizar preços. Várias outras empresas fazem a mesma coisa. A Nintendo, ela não está numa posição diferente das outras. Pelo contrário, ela está com um fluxo de caixa gigantesco. Ela poderia fazer isso. Só que o problema é que a Nintendo, por muito tempo, ela foi uma empresa de idoso, vamos ser sinceros. Sim. Era uma empresa ultrapassada. Os conceitos que ela usava eram muito ultrapassados. Agora está sendo feita uma renovação. Só que o problema é que ainda tem gente com mentalidade atrasada com relação a negócios lá. Tipo, o que acontece? Ah, mas aqui tem as taxas de importação, mas o mercado não sei o quê. Eu falei no meu vídeo, eu aceitaria esse argumento se as competidoras dela não estivessem nas mesmas condições, estivessem fazendo diferente, tá? Então, assim, essa precificação que foi colocada em um Mario Kart por R$500... Cara, sabe aquele meme, desculpa amiga, assim não dá pra te defender? Exato. E aí o que a Nintendo fez, né? Vocês perceberam a sacanagem que ela fez no Brasil? Então a gente vai botar pré-venda só com o bundle. Aí ninguém precisa comprar Mario Kart, porque ninguém vai ter que pagar, tá ligado? Tipo, eles taparam o céu com a peneira. Porque assim, o próximo, o Donkey Kong vai vir por 440. E aí eu pergunto o seguinte, mesmo na lógica distorcida da Nintendo, o Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom já tava 399. Esses R$40 vieram da onde? Um inscrito meu falou assim, cara, acho que é a taxa do Ibama, né, que botaram em cima do jogo, porque não é possível, cara. Então, assim, essa questão do preço dos jogos está extremamente inadequado. A galera vai tomar muita porrada também com o preço dos cartões, porque os cartões SD Express, eles são muito mais caros dos cartões SD atuais. E a Nintendo costuma fazer cartão proprietário, que só pode encaixar os da Nintendo e etc. A gente tem hoje já essa liberdade, assim, os cartões SD hoje no Switch entra qualquer um da mesma classificação. Perfeito. Mas qual é o problema atual? Saiu um documento falando sobre a questão da disponibilidade de cartões para as empresas. Então, assim, eu quero lançar um jogo, vou lançar Resident Evil. Eu tenho que comprar a mídia. No caso do PlayStation 5, do Xbox Series X, é um Blu-ray. Pô, Blu-ray, você tá com uma pedra, uma moita, tem uma fábrica. Tá ligado? Agora, como você fala de um cartão proprietário, que é a mesma coisa que aconteceu com o PS Vita também, a Nintendo tá replicando o que ela fez no 64. Ou seja, você tem que comprar o cartucho da Nintendo, dar dinheiro pra ela pra lançar o seu jogo em mídia física. E o problema, a Nintendo, ela, pelo que nós temos de informação até o momento, e o movimento do mercado prova isso, não temos uma comunicação oficial, tá? Pode ser que esse podcast saia e a Nintendo tenha anunciado uma outra coisa, mas até o momento nós temos que tem 2 tipos de cartão só.
o cartão que tem pouquíssima memória, que é o cartão-chave de jogo, que o que é isso? Você coloca no console, ele baixa o jogo. Ele reconhece que é um jogo oficial de Switch, você baixa. Qual é a diferença disso pro jogo digital? Você consegue emprestar e vender. Então, assim, já é uma evolução com relação ao jogo digital. E você tem o cartão, que é de 64 GB. Você não tem menores. Então, assim, tem muito jogo que não pesa isso. Por exemplo, a SEGA vai lançar um jogo chamado Puyo Puyo Tetris 2. Sim. Pro Switch. Menos de 4 GB. Cara, você acha que eles vão comprar um cartão de 64 GB pra botar? E fica 60 GB sobrando. A boca pequena fala que o negócio custa de 15 a 16 dólares. Cara, imagina, você vende um jogo a 70. Só no custo da mídia você já cobra isso. Aí você entende porque tá todo mundo com aquelas faixas horrorosas de Game Key Card, etc. Porque que a SEGA, todos os lançamentos deles estão nisso. Só Nintendo e 2, 3 gato pingado, tipo Cyberpunk vai sair. The Ring vai sair também no 64. Pois é, mas assim, são decisões que do ponto de vista de negócios para a empresa faz sentido, porque quanto menos tipos de cartucho você tem que produzir, mais baixo o custo de produção. Só que a Nintendo tinha que ter uma noção que é o seguinte, cara, você tem que subsidiar essas coisas se a sua mídia é diferente das outras. Sim. Assim, ninguém obrigou você a usar esse cartão proprietário, você escolheu. Claro, seria um absurdo ter um console portátil que roda Blu-ray, seria assustador, né? A gente teve um que rodava CD que era o PSP, mas não era necessariamente Blu-ray, era um exatamente. específico da Sony. Mas é bizarro que a Nintendo ela faz isso desde sempre. Sim. O 64 ainda era um cartucho. GameCube, não, agora a gente vai fazer um console de disco. Mini discos do GameCube. Um terço do espaço, né? Pra ter que pagar. Aí no Wii eu acho que já era DVD. Mas no Wii U era um DVD específico dele. Exato, também era um DVD específico dele. E Switch virou cartucho, então a Nintendo sempre teve essa questão de tem que pagar pra publicar no meu console, pra além de fazer as questões do jogo. Mas assim, questão polêmica com o Switch 2, a gente tem pedrada até semana que vem pra falar, tá? Tem a atualização dos termos de serviço, que em algumas regiões diz que a Nintendo pode bricar o seu console e se identificar um software que não for oficial. O Procon foi atrás da Nintendo por causa de uma parada dessa. Porque eles atualizaram os termos de serviço muito em cima da hora. Ah, você tem problemas com relação a jogos que a gente esperava que saísse localizado e não vão sair, por exemplo. Grande parte dos jogos vão sair localizados, mas dos que receberam atualização. Mas, por exemplo, o Kirby, que vai ter uma atualização, não vai sair. Pra gente bater o nosso bingo de sempre, Nintendo, cadê meu Pokémon ZA traduzido? Quando vocês vão traduzir Pokémon Nintendo? Aí nós temos o conhecimento. Obrigado. A Nintendo, ela fez um comunicado de imprensa, na verdade o Doug Bowser, né, que é o presidente da Nintendo, eles perguntaram pra ele, né, por que vocês estão, localizando tudo na América Latina, etc, e o Pokémon não? Ele falou o seguinte, vou ser bem sincero com vocês, nós temos 33% da Pokémon Company. Nós não conseguimos tomar essa decisão sozinho. Ele falou assim, se fosse pela gente, a gente já tinha traduzido. Perfeito. Porque o que acontece? Essa é a mesma pergunta de por que dos jogos exclusivos da Nintendo só o Pokémon sai com aquele gráfico de, sei lá, de Windows XP e aquele gráfico de Wii U, aquele FPS de Game Freak, tá ligado? Porque pensa o seguinte comigo, por que uma empresa que lança Mario tá rodando bem? Lança Zelda, tá rodando bem. Lança Kirby, tá bem. Ele vai escolher ferrar só o Pokémon. A resposta é, infelizmente, o controle não tá na mão deles. Porém, entretanto, todavia, contudo, eles podiam fazer uma pressão, tá ligado? Podia fazer uma pressão. Continua meu peso. Tá ligado? Então, assim, eu acho justíssimo, eu acho que a gente tem que cobrar, porque já se foi a época que a pessoa tinha que ser obrigada a aprender inglês para jogar. Nós estamos no Brasil, nós somos um mercado gigantesco, nós temos uma população enorme e nós merecemos jogar na nossa língua nativa. Ponto. Perfeito. Ninguém tem que ser obrigado a estudar outra língua para jogar. Se eles querem vender aqui, eles que localizem para nossa língua. Eu acho que essa é a visão que tem que ser colocada. Você tá falando que tem muita pedrada para dar. Tirando esse negócio do preço, qual seria a tua outra chute? O maior hot top aí. Cara... Joga para pegar na orelha. Eita. Cara, pedradas, assim... Tem muitas. A gente falou sobre a questão das competições, a gente falou sobre... Muitas pessoas estão preocupadas também com o preço dos acessórios, né? Que tiveram reajuste, né? Tiveram reajuste. No momento desse vídeo ainda estão em voga algumas tarifas, né? Que foram colocadas pelos Estados Unidos para o comércio internacional, né? E a gente sabe que, querendo ou não, os Estados Unidos ainda são um país extremamente poderoso e relevante economicamente. E muito do que vem para o Brasil passa pelos Estados Unidos. A informação que nós temos hoje, tá? Que nós temos hoje, não por meios oficiais, mas por meios
investigativos, digamos assim. É que, por enquanto, a logística da Nintendo Latam, da Nintendo da América Latina, ela passa pelos Estados Unidos. Ok. A informação que nós temos é que não vem direto a embarcação, sei lá, para no Porto de Santos, tá ligado? Então, assim, nós também fomos afetados pela precificação do que aconteceu das taxas, né? Porque vai entrar nos Estados Unidos, vai pagar a taxa e depois vai vir pra cá e aí vem com o preço mais alto. E o grande problema é o seguinte, aí é uma questão não sobre a Nintendo, mas sobre todas as empresas. Eu vi muitos economistas falando sobre isso, eu li muita matéria, muito artigo para chegar nessa visão, que é o seguinte, se as empresas aumentarem os preços por causa das taxas e os produtos estiverem vendendo, pode cortar amanhã. Ninguém vai baixar Não vai baixar. Ninguém. Eu sempre falo o seguinte, galera. Eu tô usando essa camisa aqui. Eu sou fã dos produtos, não de empresas. Porque empresas são marcas. Empresas, o objetivo principal delas é lucro. Sim, tem muitas empresas éticas, tem boas relações com seus funcionários, produz conteúdos bons, podem ter ações sociais junto, incentivadas pela empresa. Mas entenda, uma empresa não é um ser humano. Uma empresa é uma união de pessoas para prestar um serviço ou um produto e obter lucro, que nenhuma empresa quer operar, né, sem ganhos. É engraçado você falando isso, que eu lembro quando tava muito combustível subindo muito, eles falam que o preço sobe que nem um foguete, mas na hora de descer é igual uma pluma, Exato. que não volta de jeito nenhum, é difícil mesmo. Então assim, galera, tenha noção que é o seguinte, eu sempre falo pra galera, você pode gostar das marcas, pode usar, eu acho que é legal essa parada, mas sempre lembre, a empresa dificilmente ela vai ser sua amiga. Ela vai te oferecer as vantagens para que ela conquiste o público. São estratégias. Tipo, eu falo, não confunda o CPF com o CNPJ. Perfeito. Tá ligado? Acho que isso é bastante importante. O Gruntar, ó, vou ser o advogado aqui da nossa audiência, porque o Gruntar, ele ficou aqui, não, o que tem de ruim, o que tem de pedrada, o que tem de descascar, Que isso, comecei perguntando como foi o evento. eu vou fazer aqui o good cop pra gente puxar um pouco. Tá bom. Nem só de coisa ruim viver a Nintendo, Gui, o que mais Pois a gente tem de expectativa, o que você tem pra falar do Nintendo Switch de positivo também? Cara, eu acho que assim, um dos pontos positivos, eu até fiz um vídeo sobre isso explicando, galera, ninguém precisa sair correndo, financiando a casa, tá ligado? Vendendo. Eu vou vender que nem uma vez, quando eu queria comprar um Play 2, eu vendi o Play 1, vendi o violão, vendi Fazer aquele carnezinho clássico, porra. Você ia vender até as meias, né? Cara, ninguém precisa sair correndo pra comprar o Switch 2, porque o Switch 1 não vai ser abandonado, tá? A Nintendo já confirmou que além dos jogos que já estão confirmados, né? Que é o Metroid Prime 4, Pokémon Legends EA, a gente vai ter Richmond Haven. Tem vários jogos ali que ainda vão sair pro Switch 1 da Nintendo. Eles disseram que não são os únicos jogos que eles têm planejado. Entenda o seguinte, o console tem mais de 150 milhões de unidades vendidas. Se a Nintendo conseguir socar o jogo para rodar no Switch 1, ela vai fazer, tá? Além disso, todas outras empresas que também conseguirem vão continuar colocando. Então eu digo que pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, o Switch 1 tem uma vida tranquila pela frente de lançamentos e de jogos, tá? E vai rolar esse paralelo, né? Você tem o Switch 1 convivendo com o Switch 2 numa boa. Sim, a gente deve ver muitos portes e remakes que faltaram ainda pro Switch 1. Por exemplo, um dos jogos que falta, o Luigi's Mansion 1, que estava no 3DS, né? Para fechar a trilogia ali no console. A gente acredita também, teve um rumor muito forte dos Kirby de 3DS, principalmente o Kirby Players Robobot. Estamos na esperança de a Nintendo lembrar que existe Super Mario Galaxy 2. Verdade. Eu não descarto que em algum momento a Nintendo vai olhar pro Star Fox Zero e vai falar, cara, vamos lançar esse jogo no Switch 1 só que com controle decente? Daria pra consertar a gameplay do Star Fox Zero? Essa é uma pergunta sincera. Dá tranquilamente, assim, porque na verdade, do jeito que ele foi pensado, tem que modificar um pouquinho o ângulo de câmera, mas é possível, porque ele não foge muito da lógica dos outros Star Fox, assim. Legal. É que realmente tentaram enfiar uma tecnologia que ficou uma porcaria, né? Vamos ser sérios, ficou uma porcaria esse sistema de controle. A gente tem vantagens, por exemplo, as assinaturas do Switch Online são compartilhadas entre os dois consoles. Legal. Não vai ter subida de preço, não vai ter um outro tier. Eu sempre recomendo pra galera, vantagem da Nintendo com relação às outras. Beleza, o Switch Online mais pacote de expansão, que é um nome horroroso, terrível. Quem é que no marketing pensou nisso, né? Que é o pacote melhor. Ele entrega menos que o Game Pass e a PlayStation Plus? Com certeza. Só que você pode assinar em 8 pessoas. É o plano família. Mas a própria Nintendo já em mensagens de suporte e comunicação oficial fala, você pode assinar com 7 calangos que você não conhece. Tem um monte de grupo que a galera faz, uma pessoa vai lá, bota, a galera manda o Pix, geralmente dá tipo R$60 no ano.
tá ligado? A assinatura, um ano inteiro. E aí a pessoa te adiciona lá. E assim, eu nunca ouvi, muita gente pergunta, mas alguém vai pegar meu dinheiro e vai sumir. Eu nunca ouvi até hoje, todos os grupos que eu tô, alguém ter feito isso, tá ligado? Porque é um golpe que não vale a pena se sujar, é tão pouco dinheiro que não vale a pena desse tipo de golpe, tá ligado? A gente tem também, por exemplo, vários jogos de Switch 1 que você já tem, você não precisa comprar eles de novo para você jogar no Switch 2. Aí usa a estratégia Sony. Qual é a estratégia Sony? A gente vai cobrar um upgrade. Por exemplo, os upgrades vão estar na média dos $10, né, que é o que a Sony cobra também dos jogos de Play 4 para PlayStation 5. E a gente tem também conteúdos que vão estar junto na sua assinatura do Switch Online. Por exemplo, as atualizações de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom vão estar ali junto dele. Então você não vai ter que pagar nada. A atualização de português, galera, tanto para o Switch 1 quanto para o Switch 2. Relevante. Vai rolar, vai ser 100% gratuita e vai estar nos dois consoles, tá? Se você tem o Switch 1, você finalmente vai poder jogar de forma oficial em português, que a gente sabe que a galera dava os pulos, né? Sim. Que a internet é rápida, né? Mas assim, vai ter essas opções, a gente tá vendo quase todos os jogos grandes da Nintendo vão sair localizados em português. Então, Metroid Prime 4, a gente vai ter o Mario Party, a gente vai ter o Donkey Kong Bonanza, inclusive o Donkey Kong Bonanza tá dublado, a música tema tá dublada em português, né? Isso é maneiro. Pokémon ainda falta, né? Que falta a gente bater na cabeça da Pokémon Company e da Game Freak, né? Que eles são teimosos, os caras têm TCG aqui, os caras têm aplicativo, tem, sei lá, roupa com frase de Pokémon em português, mas o jogo não botam, né? Exato. Então assim, a gente tem muitas coisas boas. Muitas pessoas estão um pouco confusas e eu acho que é totalmente culpa da Nintendo as pessoas terem essa dúvida, que a primeira revelação do Switch 2, eu fiz uns testes com pessoas que não são bem do universo gamer e perguntar se as pessoas tinham entendido que era tipo Play 4, Play 5, é um novo console. A galera não tinha entendido, a galera achou que Rolou só... meio Wii U ali de Isso. achar que era só um add-on. Então assim, ó galera, jogos do Switch 2 mesmo só vão rodar no Nintendo Switch 2, tá? Jogos de Switch 1 roda nos dois. E vão ter jogos que vão lançar pros dois. Claro, a versão do Switch 2 vai estar melhor? Sim. Vai, mas o Switch 1 não vai estar ruim. Outra dúvida comum, o cartão SD que a galera compra, o cartãozinho micro SD. Os cartões que você usa no Switch 1 não vão servir para o Nintendo Switch 2. Okay. Eles não vão poder guardar jogos. A Nintendo falou que o máximo que dá para fazer é para guardar fotos e vídeos, mas quem é que vai comprar um cartão de expansão no Switch 2 para botar jogos e vídeos? Então assim, vai ter que ter o cartão Express. Até agora a SanDisk vai ter uma linha, Samsung, Alexa, tem várias outras marcas que estão surgindo, porque não é uma coisa, digamos, patenteada pela Nintendo. É um cartão que existe e a Nintendo está se utilizando dele. É diferente do caso do PlayStation Vita, que tinha um cartão específico para eles, né? A gente tem a questão dos controles. Então, por exemplo, tudo que você tem hoje do Switch 1 vai rodar no Switch 2. Tem uma lista muito pequena de jogos que não rodam no Switch 2 e geralmente é por questão física. Por exemplo, lembra quando a Nintendo cobrava $60 para te vender caixa de papelão? Então, que era Nintendo Labo, tem uns que é por causa do encaixe da tela, e aí não vai rodar, mas assim, 99,9% dos jogos do Switch 1 rodam no Switch 2, você continua com a sua mesma conta, os seus mesmos amigos, dá para jogar sim Switch 1 com Switch 2, tudo isso a Nintendo mantém. Acho que é essa compatibilidade que dá um pouco na confusão na cabeça da galera. Sim, e os controles também vão ser compatíveis, tá galera? Por exemplo, o Pro Controller, todos os controles que funcionavam Bluetooth, muita gente não sabe. O Switch 1 é um dos consoles com a maior capacidade de compatibilidade com o controle que já foram lançados. Até controle USB, você bota o controle USB na base dele, tem um cara que fez um teste com um controle de bebê, daqueles da Fisher-Price, e funcionou, tá ligado? Então, tipo, você pode usar qualquer tipo de fone Bluetooth, você pode usar o Pro Controller, os Joy-Cons, eles vão funcionar. Porém, como agora o encaixe é diferente, você vai ter 3 opções. Ou você tem um Switch 1 para continuar carregando, ou você compra o grip, que tem um grip que ele tem uma entradinha, né? USB-C. Então é aquele negocinho que fazia o cachorrinho, sabe? O cachorrinho, para controlar. Ou a Nintendo ela vai vender, e até third parties, né? Outras marcas vão vender uma base de carregamento. Mas assim, não existem botões do controle do Switch 2 que não existiam no Switch 1. Se muito aquele botão de Discord, né? O botão Isso, que tem. mas aí vai ter workarounds, vai ter formas, assim, você vai pro menu e você aperta, tá ligado? Então, assim, nesse sentido, tudo que você tinha ali comprado, de jogo em caixinha, de jogo digital, de acessório, tudo isso vai servir, tá? As únicas coisas que não servem realmente o cartão, que agora ele tem uma velocidade de leitura diferente. Legal. Porque todo mundo sabe que as versões de jogos de Switch 1, eles têm um carregamento mais demorado, que é tipo instalar no HD ou no SSD no PC, né? Sim. E
você vai ter também os problemas de tamanho. Por exemplo, uma case do Switch 1 não vai, a bolsinha não vai dar para o Switch 2, o Switch 2 é maior. Exato. Mas assim, nesse sentido tem coisas muito positivas, né? Falamos de Nintendo Switch, falamos de muita coisa, mas para essa finalização de programa, como a gente tem um convidado especial, eu vou vir para um momento especial, porque esse vai ser o X-Domion Game Show! Guilherme Oz! Perguntas rápidas para respostas rápidas em momentos rápidos. Literalmente agora de bate-pronto. Top 3 jogos favoritos da vida. Favoritos da... Meu Deus do céu. Super Mario 3D Land, Super Mario Galaxy e Alan Wake 2. Consoles da vida. Consoles da vida. PlayStation 2, sei lá, Nintendo Wii e Nintendo Switch. O caso mais engraçado que você passou com um fã em um evento. Meu Deus do céu, mas aí é sacanagem, né, cara? Tem que ter as difíceis também, é o game show, então tem que rolar aquele Cara, Ele não vai poder falar. Cara, já veio um inscrito uma vez falar comigo e ele vomitou de nervoso na minha frente. Assim. Ai, coitadinho. Essa é definitivamente. Cara, tipo, ele ficou mal. Eu falei, não, cara, calma, fica tranquilo, assim, sabe? Coitadinho. Que às vezes o pessoal chega bem nervoso. Se você pudesse revitalizar e reviver 3 franquias, quais seriam? Cara, o problema é que a indústria dos games tá muito rápida, cara. Muitos jogos que eu queria que voltasse, assim, por exemplo, uns anos atrás eu falaria Alan Wake. Já fizeram. Perfeito. Okami, anunciaram Okami. Cara, eu gostaria muito de Beautiful Joe, por exemplo. Legal. Que é uma franquia muito da hora, assim. Eu acho que tá na hora de também um novo Soul Calibur, tá meio parado. Eu gosto E, bastante. cara, sei lá, velho, eu tenho saudade também dos jogos da Disney de Super Nintendo, tipo Os Aladdin, Mickey e Donald, Aladdin, Rei Leão, essas coisas. Sword of Illusions da vida e por aí vai. E a pergunta final pra gente finalizar, top 3 jogos indies favoritos. Cara, mas aí tu me pega, assim, eu vou dizer que, cara, Stardew Valley tá no meio ali. Legal. Celeste. Perfeito, adoro também. E por que pareça, é um que eu tô jogando, que nessa gravação já vai ter saído, mas por enquanto ele não saiu, mas não se preocupe, eu posso falar o nome dele, que é um jogo feito por 2 desenvolvedores lá da Guatemala, que eles se naturalizaram nos Estados Unidos, chamado Culebra. Que é um jogo que basicamente você renasce, né, no limbo, que é da cultura mexicana, né, o mundo dos mortos, onde ficam os seres que não conseguiram se desligar da vida, né? E aí você é uma cobra, você não sabe que você é uma cobra feita de osso, e a sua função é ajudar essas pessoas a descobrir os perrengues dela para eles poderem seguir. Assim, ele tem uma vibe muito Twin de Night in the Woods, Ok. e ele bebe totalmente de Paper Mario, tá? Em tudo, estético, em piada e etc. Assim, eu diria que, pra mim, esse vai ser um dos candidatos a jogo do ano, assim, um jogo indie maravilhoso. Gostou da dinâmica, Grutar? Gostei, maneiro, e a gente tem falado muito sobre jogos indies aqui no podcast, né? A gente acha que é uma saída muito boa para a indústria de jogos de modo geral, de preço para os desenvolvedores, é uma parada tudo boa. Inclusive tá rolando aqui na Arena X-Dome um evento para jogos indies, né? De jogos indies. Tem 3 jogos indies aqui disponíveis para a galera poder jogar de graça, é só você vir que você vai poder jogar. É o Mecanines, o Debster Club e o Chontopia. Você vai poder vir aí jogar, aproveitar o evento aqui dentro da Arena X-Dome. Então até o dia 29 aqui da Arena vocês vão poder jogar esses jogos. É uma parceria que a gente tá fazendo com a Gamescom, então vai ser muito maneiro. São jogos que venceram o Big Festival no ano passado. Então dá um pulinho aqui na Arena, cola, vai ser muito maneiro. E não é só a Arena que tá fazendo coisa, tá fazendo projeto com indie. O Guilherme também tem um projetinho aí pra falar pra gente. Pois é, cara. Essa Gamescom eu fui e eu aproveitei e abri a minha agenda, assim, pra coisa do desenvolvedor indie. Abri a agenda do Google, marca. Cara, o que eu conheci de jogo BR bom, gente talentosa que tá aqui, é um negócio absurdo. E eu vou estar trazendo lives mensais aí, 3, 4 horas, pra trazer jogos indie pra galera conhecer. Assim, porque a gente sabe que o desenvolvedor indie brasileiro tem muito talento, batalha, mas às vezes o orçamento não tem muito pra divulgação, cara. E a gente perde umas experiências absurdas, assim. Às vezes você fica só sabendo dos indies grandes lá de fora. Mas e aqui dentro, cara? Tem muita coisa boa, artística, com temas nossos, assim, que são joias, né? Que a galera tava perdendo. Vai estar lá na sua live, pra galera que não conhece o Guilherme OSS. Guilherme OSS, piada interna. Essa daí vai Conversa que encontra lá isso. Então, galera, me chamo Guilherme Oss, eu trabalho aí com YouTube, redes sociais, produção de conteúdo de games aí, sou formado em jornalismo, tô aí nessa luta 13, 14, 15 anos, já perdi a conta, tá? Vocês me encontram no YouTube, Guilherme Oss, vocês me encontram Twitter, Blue Sky, Twitch, TikTok,
todas as redes, qualquer coisa aí que, assim, surgiu uma rede, a gente tá criando, assim, porque o importante é chegar o conteúdo lá, tá? Eu trago vídeos todos os dias, faço live constantemente, tô sempre interagindo. E eu gosto muito de conversar com a galera, assim, então nunca tenha medo de deixar um comentário, de chegar na live. E eu sempre falo assim, inclusive eu falei para os rapazes aqui, né, os meninos aqui, que não tinha pergunta ruim. Então assim, vem na minha live e faz as perguntas absurdas, mano. Eu sempre vou te responder. Se for uma coisa que daria problemas judiciais para mim, eu vou falar, olha, a gente conversa depois, tá ligado, assim, né? Mas no geral, cara, prazerzão, assim, sempre falar com vocês. Estamos aí na corrida pro Switch 2, então vou estar com o console. E, cara, assim, eu sei que muita gente não vai poder comprar, porque o preço a gente já falou que é muito proibitivo para muita gente. Então, existe hoje a cultura, eu até fui aprender isso, de jogar pelo YouTube, né? Zerar pelo... Sim, total. Cara, que assim, vai ter muita gente fazendo vídeo de notícia, fazendo pro gameplay, mas raramente alguém vai trazer em português o jogo inteiro. E assim, eu vou reviver a minha época de 7 vídeos todos os dias, tá ligado? Nossa. Vai ter tudo que sair pro Switch 2 de relevante, vai ter vídeo no canal. Então, assim, chega ali, cara, se inscreve, deixa aquele like e estamos sempre abertos a críticas também, porque é assim que a gente melhora. Como sempre, agradecer aqui o Xdome, né? Vocês podem seguir o Xdome nas redes sociais, cola sempre com a gente, porque a gente vai estar produzindo esse podcast, tem um monte de notícia, a Arena aqui tem sempre evento, e segue a gente nas redes também. Normalmente eu tô que puxa, né? Mas hoje eu vou puxar aqui. Então puxou. Gruntar TV, todas as redes. E Loja Tomic. Isso, pra mim, Loja Tomic em todas as redes, também as redes da Xdome, @XdomeArena, pra marcar a gente quando colar aqui, quando participar dos eventos. Foi um prazerzaço, Guilherme, baita papo brasileiro. Eu te agradeço, cara. Espero que a galera aqui do podcast também tenha curtido, nossos ouvintes tenham gostado dessa participação, e eu também vou jogar aqui pra cada um de vocês que está nos ouvindo. Quem que é o próximo convidado que vocês gostariam de ter aqui na nossa mesa, hein? Deixa nos comentários aí. Fica aí essa. Consegue, né? Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. A gente se vê numa próxima. Abraço!